Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Amém? A palavra do Senhor em Isaías 54:5 diz assim: porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome. Amém? O texto aqui fala, faz um paralelo assim entre uma vida conjugal, um relacionamento conjugal com o relacionamento da igreja com Cristo. E a gente, se for pensar na convivência de um casal, como acontece desde o início, a gente vai ver que estamos distante daquilo que o Senhor requer de nós. O Senhor requer um relacionamento conosco. E Ele toma um relacionamento conjugal como exemplo, para exemplificar o que Ele requer de nós. A palavra começa, aqui no texto que nós lemos, começa falando: as mulheres sejam cada uma submissa ao seu próprio marido, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. O marido é a cabeça da igreja, como Cristo o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Cabeça, o que é ser cabeça? É a cabeça que comanda, é na cabeça que está o cérebro, que comanda todas as ações do corpo, não é mesmo? Que comanda todas as ações. No caso conjugal, o marido é o cabeça, ele é o mentor, é aquele que elabora os planos financeiros, os planos familiares, todo ele que elabora. É claro que com a participação da mulher, porque a palavra do Senhor diz que ela é ajudadora. Ela não pode assumir o lugar do esposo, porque assim estará contrário à palavra. Mas você vai me dizer, tem marido que não tem capacidade, é limitado, não é inteligente. Mas a autoridade dele diante de Deus é dele. E essa autoridade a mulher não pode passar por cima. Tem que ter sabedoria. Claro que ela, como ajudadora, vai estar ali do lado. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua própria casa. Então tem que buscar sabedoria para conversar, para estar ali orientando, mas reconhecendo a sua autoridade. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, a igreja tem que ser submissa a Cristo. Nós, como igreja, fazemos o que nós queremos ou o que Cristo manda? Ele falou bem claro: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ele nos dá liberdade de agir. A gente faz o que quer, mas por amor a Ele, reconhecendo a sua grandeza, a sua autoridade, nós nos submetemos à sua soberana vontade, obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que Ele quer. Amém?
Então a igreja tem que estar sujeita a Cristo, ou seja, obedecer-lhe em tudo, estar debaixo da sua autoridade, debaixo do seu comando, e estando debaixo da sua autoridade, do seu comando, vai estar também debaixo do seu amor. Amém? Aqui fala, né, que os maridos devem amar a mulher como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ele se entregou por nós, por amor a nós. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. E Ele tem cuidado de nós. Ele disse que Ele ia para o Pai e enviaria outro Consolador para estar conosco, o Espírito Santo. O Espírito dele está na igreja, agindo na igreja, nos ensinando, nos guiando, testificando a verdade nos nossos corações, purificando o nosso coração para apresentá-la a si mesmo. Igreja santa e gloriosa. A igreja precisa ser santa e gloriosa, sem mácula, sem mancha alguma, sem coisa semelhante. Ou seja, devemos ser irrepreensíveis diante do Senhor. Isso só é possível pela nossa submissão a Ele. Nós precisamos estar na presença dEle, servindo a Ele, obedecendo a sua palavra. E aí a obra de purificação, de santificação, de lavagem, é Ele que realiza através da sua palavra. Por isso nós precisamos estar cada dia mais comprometidos com a palavra do Senhor. Amém? Porque é através da sua palavra que nós somos santificados. No Evangelho de João, no capítulo 17, versículo também 17, ele orando ao Pai, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse negócio de pegar na Bíblia só no dia de culto para vir para a igreja não funciona não. A gente precisa ter momentos diários, né, de leitura e meditação da palavra, estudo da palavra, porque assim nós vamos estar convidando o Espírito dele para estar agindo nas nossas vidas, nos purificando. Amém? Para quê? Para ele apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, santa, linda, maravilhosa diante dele, para a honra e para a glória dele. Quando somos santos, quando temos um comportamento justo, santo, comportamento irrepreensível, só a nossa maneira de ser, de viver, já está glorificando a Deus. Porque quando você passa, alguém olha, pode às vezes nem falar, mas pensa, ali lá vai um homem de Deus, ali lá vai uma mulher de Deus. Por quê? Porque os seus atos, a sua maneira de ser, de viver, condizem com a palavra de Deus. Assim deve ser o comportamento de todo aquele que serve a Deus, que se chega a Cristo. Assim devem os maridos amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. A gente olha, né? Porque tem casais que às vezes chamam a atenção, né? Pelo carinho, pela dedicação, pela união. Você vê a felicidade, às vezes, no rosto deles, né? Porque um vive para fazer o outro feliz. Um está sempre ali cuidando do outro. E aqui diz que o marido deve cuidar da sua mulher. E a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Quando a mulher é amada, quando a mulher ela é bem cuidada, ela
tem um semblante alegre, um semblante feliz, e a gente vê logo isso. Então cada um tem que cuidar da sua esposa, assim Cristo cuida de cada um de nós. Cristo quer nos ver feliz, Ele quer ver a sua igreja feliz, alegre, vibrante, não aquela igreja, aquelas pessoas de cabeça baixa, deprimidas, tristes. Não, essa não é a vontade do Senhor. Ele quer que nós sejamos felizes, Ele quer que nós andemos altaneiramente. Abacuque 2, capítulo 3, no final do capítulo 3 fala sobre isso, que nós vamos andar altaneiramente, acima dos problemas, acima das lutas, acima das dificuldades, mesmo que elas venham, não vão nos abalar, vamos estar por cima, ou seja, vamos andar vitoriosos na presença do Senhor. Lutas vêm, dificuldades vêm, como foi dito no começo, né, na abertura, muitas são as aflições do justo. Então as aflições vai vir, mas a promessa do Senhor é que de todas Ele nos livra. Isso não é palavra de Deus, isso não é o que eu penso, o que eu acho. Isso é palavra de Deus. Eu tenho falado sempre aqui que a gente precisa prestar mais atenção na palavra de Deus. Lá em Provérbios diz para a gente não ficar estribado no nosso próprio entendimento. A gente vê pessoas que seguem por um lado, tem um entendimento e vai por aquele lado, né? Como aquele cavalo lá na carroça, né? Com aquele negócio aqui nos olhos, dos lados, ele só vê o que está diante dele, só vê, ou seja, aquilo que o seu dono permite que ele vê. E tem muita gente que está dessa forma na igreja, só tem aquele entendimento, só tem aquela visão daquele lado e segue ali, e o resto está errado, e não tem um coração aberto para receber os ensinamentos do Espírito Santo. A palavra de Deus é um todo. As promessas de Deus são muitas, não é só aquelas que eu creio, não é só aquelas que eu tive o entendimento. Aliás, se for olhar o entendimento que a gente tem da palavra, é pequenininho, diante da grandeza das promessas de Deus. Se vivermos 100 anos e aprendermos todos os dias um pouco da palavra de Deus, vamos morrer sem conseguir aprender tudo, porque a palavra de Deus não tem fim, ela é ilimitada. A nossa mente humana não consegue alcançar a grandeza, né, a plenitude da palavra de Deus. E aliás, ela é viva e eficaz, né? Ou seja, não é simplesmente promessas, não é simplesmente mandamentos, histórias, narrativas bíblicas, mas há a manifestação do Espírito, do poder de Deus sobre esta palavra, operando o querer de Deus nas nossas vidas. Quando Ele envia a sua palavra, ela não volta vazia, ela prospera naquilo pelo qual Ele a enviou. Vamos estar buscando a Deus. Senhor, me ensina a Tua palavra, Senhor, me revela mais da Tua palavra, para que Ele envie essa palavra, para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento dEle, porque Ele nunca precisa enviar uma palavra de juízo, porque se Ele enviar, vai acontecer, o juízo vai cair sobre aquele para o qual Ele enviou a sua palavra. A palavra de Deus é a verdade, é viva, é eficaz. Ela entra na nossa vida e nos torna totalmente, né, visível aos olhos de Deus o nosso interior. É através da palavra, o nosso interior, os nossos sentimentos, os nossos conceitos, preconceitos, sentimentos ruins, sentimentos bons, tudo isso a Bíblia diz que está nu e patente diante daquele com quem nós temos que prestar contas. Então não adianta fingir, colocar uma máscara no rosto, viver de aparência. Não, viver uma vida plena diante de Deus, tirar a máscara, confessar os pecados, confessar os medos, as dúvidas, os pensamentos negativos, os sentimentos ruins, colocar tudo diante de Deus em confissão, em oração. Ele sabe que está lá, mas nós precisamos confessar, porque aquele que confessa é que alcança misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Para que possamos, né, estar
diante do Senhor em santidade, vivendo uma vida plena diante dEle. Pois somos membros do seu corpo. Somos membros do corpo de Cristo. Não é eu individualmente, a irmã Maria individualmente, o pastor individualmente. É a igreja, é o conjunto, é o corpo de Cristo. São muitos membros formando um corpo. E nenhum pode viver independente. Você que está aí no banco e acha eu sou o menorzinho, o mais insignificante nesta igreja, eu vou te fazer um desafio. Mexe com o dedinho do pé, só com o dedinho. Vê se você consegue. Você mexeu com todos os dedos. Mexe só com a última pontinha do dedo mínimo. Você não consegue. Há uma reação em todo o braço, porque o comando partiu daqui. Para mexer o dedinho do pé, o comando partiu da cabeça, do cérebro. Você mexeu com a coluna, com o nervo ciático, com alguns músculos da perna, até chegar lá no dedinho. Porque não somos independentes, não temos uma vida independente, somos parte de um corpo, dependemos uns dos outros, devemos viver desta maneira, amar uns aos outros, cooperar com uns aos outros, porque é assim que funciona o corpo, e assim deve funcionar o corpo de Cristo. Todos ligados pelo auxílio de juntas e medulas, cooperando um com o outro para o crescimento do corpo em amor. Isso está escrito lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 15, 16, por aí assim. E é esse conjunto que é a esposa, a noiva, a esposa do Cordeiro. Esposa do Senhor, aquela que Ele está sempre cuidando, aquele que Ele lavou no seu sangue, purificou e continua purificando dia após dia para si mesmo, porque um dia vai existir a Bíblia fala das bodas do Cordeiro lá no céu, a união definitiva da esposa dele, da noiva dele, para sempre. Ali, depois daquele dia, acabou, não vai ter mais pecado, não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza, mas até chegar aquele dia, o dia do arrebatamento, o dia que vamos encontrar com ele lá em cima, vamos ter lutas, vamos ter dificuldades, vamos ter que nos esforçar, vamos ter que nos prostrar diante dele muitas vezes e buscar a força, buscar a transformação, a libertação, buscar a limpeza do nosso interior, pedir a Ele para tirar a maldade, os sentimentos ruins do nosso coração. Eu costumo pedir a Deus: Senhor, limpa a minha alma, o meu interior, a minha memória, o meu subconsciente, porque tem muita coisa que está aí, você nem lembra mais que fez, que aconteceu, mas está aí, e a qualquer momento ele pode aflorar, pode querer nos dominar novamente. Então tem que pedir ao Senhor para estar limpando nossa mente, o nosso subconsciente. Quantas vezes a gente tem reações inesperadas, porque tem algo guardado ali no subconsciente que você nem lembra que está ali mais, que nem se dá conta que está ali, mas em determinado momento aquilo sai. Por isso que a palavra diz para a gente andar em espírito, viver em espírito. Andar em espírito, viver em espírito, estar a todo momento rendido à vontade do Espírito Santo, à direção do Espírito Santo, e não atender às necessidades da carne, aos impulsos da carne. É preciso estar rendido, totalmente rendido aos pés do Senhor. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja.
deixará o homem, pai e mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne, vivendo uma vida, né, em comum. Não é mais dois, mas um. Não é mais a minha vontade, nem a vontade da minha esposa, mas nós dois buscando um fim comum para a nossa vida que vivemos na carne. Isso aqui não quer dizer somente, né, com relação ao sexo. Fala sobre uma vida comum do lar. A palavra do Senhor diz que nós devemos coabitar com a nossa esposa com sabedoria. Coabitar é habitar com alguém, morar com alguém. Em alguns lugares está falando sim de um relacionamento sexual, mas nesse texto está falando da convivência, da vida do dia a dia, com sabedoria diante de Deus. É aqui o texto fala, né? O apóstolo Paulo aqui está falando que eu digo isso a respeito da igreja. Então, tudo isso que ele falou, ele está se referindo à igreja, do nosso relacionamento com Cristo. Então, o versículo para a nossa meditação é esse: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Você que é casado, pensa bem na sua vida conjugal, como é o seu relacionamento com a esposa. Claro que tem muita gente que precisa melhorar. Aliás, nós todos precisamos melhorar dia após dia. Mas nós devemos cuidar da nossa esposa. É bom você sair com a esposa linda, maravilhosa, não é mesmo? Aquela mulher de respeito, sábia, que tem sempre uma boa palavra, que é bem vista na sociedade. Isso é bom. Mas nós devemos cuidar para que isso seja uma realidade. Porque Cristo, Ele faz isso e Ele quer isso. Ele trabalha para que nós sejamos bem vistos na sociedade, que nós demos bons testemunhos. E é só pela força e pelo poder dEle, pela ação dEle nas nossas vidas que nós podemos fazer isso. Primeiro, se não fosse Ele, nem aqui nós estaríamos. Amém? A palavra do Senhor, então ele está falando aqui que se refere a Cristo e a sua igreja. A palavra do Senhor em 1 Coríntios 6, versículo 17. Aqui no texto diz: deixará o homem pai e mãe unir-se à sua mulher. 1 Coríntios 6, versículo 17 diz assim: o que porém se une ao Senhor é um mesmo espírito com Ele. Aquele que se ajunta a Cristo torna-se um espírito com Ele, diz outra tradução. É o mesmo espírito. Assim como o marido e a mulher formam um só corpo, a igreja e Cristo um só espírito. Ou seja, viver os mesmos pensamentos, viver a mesma fé, o mesmo amor, o mesmo propósito, é ser um com Ele. Aliás, no capítulo 17 do Evangelho de João, ele disse, ele pedindo a Deus para que nós fôssemos um nele, como Ele é no Pai. Tem que haver unidade. O que é unidade? Uma só fé, um só pensamento, um só propósito, falando a mesma coisa. Ou seja, estarmos dentro dessa palavra. E a Bíblia diz lá em Efésios que a unidade é do Espírito. Sem a ação do Espírito Santo, sem estarmos submissos à vontade, à direção do Espírito Santo, não vai haver unidade. Vai haver sim dissensões, ou seja, vai haver divergência de pensamentos. Um vai pensar uma coisa, um vai pensar dessa maneira, um vai pensar de outra maneira, um vai ter um entendimento, o outro vai entender de outra maneira. Vai haver divergência de pensamentos, vai haver divisão na igreja. Para haver unidade, para vivermos o mesmo propósito, ter o mesmo entendimento, só através do Espírito do Senhor que atua na igreja. Então devemos nos submeter a Ele. A minha vontade, o meu entendimento, o que eu penso, o que eu acho, não conta mais, mas o que o Senhor me ensinar,
o que o Senhor, que o Espírito Santo me revelar através da palavra dEle, aquela iluminação que eu vou ter da palavra, através do Espírito Santo, isso é que vai contar, isso é que eu tenho que viver. Tem um texto que fala que alguns da igreja, o Deus deles é o vento, ou seja, o que está dentro dele, o que ele pensa, o que ele acha, o entendimento dele. Não é dessa forma. Temos que nos submeter à vontade soberana do Senhor, ao seu Espírito, à sua palavra. Assim vamos ter um relacionamento com o Senhor. Ele vai ter prazer em estar conosco, nós vamos ter prazer em estar com Ele, em buscar a sua presença, em estar junto dEle. Nós devemos priorizar o nosso relacionamento com o Senhor. Não é só uma questão de servir a Deus, não é só uma questão de servir ao Senhor Jesus, é ter um relacionamento com Ele, ter intimidade com Ele. Aliás, no Salmo diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Infelizmente tem muita gente nas igrejas que não conhece a Deus, não conhece o Senhor, não tem uma convivência com Ele, é apenas um religioso, não tem entendimento. A palavra do Senhor diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Tem que ter conhecimento, e para ter conhecimento tem que ter leitura, meditação, estudo da palavra. E assim a gente vai saber exatamente o que o Senhor requer de nós. Assim vamos estar na luz, porque a palavra de Deus é luz. E a Bíblia diz que aquele que está em trevas não sabe para onde vai. Quem não tem conhecimento da verdade, da aliança do Senhor, aquela que Ele revela a nós, aquele que Ele nos faz conhecer, não sabe para onde vai, não tem certeza da vida eterna, porque não conhece a aliança do Senhor. Mas eu conheço, eu leio a Bíblia. Uma coisa é ser conhecer, ter um conhecimento cognitivo, conhecimento intelectual. E outra coisa é ser conhecer lá no seu espírito, vivenciar aquilo. É o Espírito Santo está lá no teu espírito, testificando a verdade, ensinando, te guiando, te orientando, te mostrando o que precisa ser mudado. Esse é o verdadeiro conhecimento que nós temos que ter da palavra do Senhor. É a ação, é a manifestação da palavra viva nas nossas vidas, no nosso meio. Esse é o conhecimento que devemos ter. Conhecimento intelectual, cognitivo, como eu disse. Muitos aí têm, mas não conhecem a Deus. Vai nessas faculdades aí, procura esses teólogos, vai conversar com eles sobre a Bíblia. Vai conhecer muito mais textos do que a gente. Mas um conhecimento superficial, os mistérios escondidos nas entrelinhas, esse ele não conhece, porque esses são revelados pelo Senhor. Tem uma passagem que diz que Jesus pregava por parábolas, mas a seus discípulos ele as explicava em particular. Em particular, o Senhor está nos revelando a sua palavra. Ele diz que todos serão ensinados por Deus. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tem que clamar ao Senhor, tem que estar aos pés do Senhor em oração, buscando a presença dEle. Ele vai revelar os seus mistérios a nós. É uma questão de relacionamento com o Senhor, é estar com Ele. Temos que priorizar o nosso relacionamento com o Senhor. Quem prioriza, o relacionamento com o Senhor, quem busca verdadeiramente ter um relacionamento como nos orienta, como nos ensina a palavra de Deus, e ele está sempre procurando estar com o Senhor, tirar momentos para estar com o Senhor, para conversar com Ele, para ouvir a sua voz. Qual o casal que vive sem conversar?
marido que ama a esposa que ama o marido, eles sempre conversam, sempre acham um momento para conversar. Por mais corrido que o dia seja, mas tem sempre aquele momento. Se não dá para conversar pessoalmente, liga. Como é que está aí? Como é que está no trabalho? Às vezes sai de casa, não está passando bem. Melhorou, está trabalhando bem. Então sempre encontra um momento para ter uma conversa, um diálogo. Assim devemos ser nós com o Senhor. Quem prioriza, o relacionamento com Deus, ele tem uma vida diária de leitura, de meditação, de estudo da palavra. Porque nesse momento é que o Senhor se revela a nós. É nesse momento é que Ele fala conosco. Ele pode falar de outras maneiras, pode falar diretamente, pode falar através de sonhos, pode usar um profeta, pode. Mas na maioria das vezes Ele nos fala naquele momento de leitura e de meditação e de estudo da palavra. Não é simplesmente ler e meditar, é estudar a palavra, procurar outros recursos, conhecer o sentido, o significado das palavras. Isso ajuda muito. Vai para o dicionário, buscar o significado das palavras, a origem das palavras. Para entender muita coisa, a gente precisa disso. Nós estávamos falando hoje na escola bíblica sobre arqueologia, Muita gente nem liga para isso, mas tem a sua importância. Tudo que diz respeito à palavra, os usos e costumes da época, tudo isso faz parte do nosso estudo no dia a dia e ajuda-nos a compreender a palavra de Deus. Fazer um curso de teologia, não podemos deixar a teologia engessar a gente, Porque tem muita gente que estuda a teologia e depois traz uma mensagem puramente teológica, esquece da iluminação, da inspiração do Espírito Santo e aí não funciona. Teologia é só uma ferramenta, uma coisa para nos ajudar a entender melhor a palavra de Deus. Quem prioriza o relacionamento com Deus, ele faz da oração um hábito todos os dias. Tem o hábito de orar, tem prazer em estar com o Senhor. A esposa que é amada pelo marido, ela não tem o prazer de estar do lado dele, conversando, ajudando, trabalhando, passeando. Assim, também o Senhor conosco. Ele tem prazer de estar conosco. Quando nós dedicamos tempo a Ele. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos amou muito, muito mesmo, sendo nós ainda pecadores. O amor do Senhor Jesus, ele vai além do entendimento humano. Nossa mente limitada não consegue alcançar a grandeza, nem expressar a grandeza desse amor. Se Ele nos ama dessa forma, e a gente também ama Ele, vai ter prazer de estar aos pés dEle, falando com Ele, orando, não só pedindo. Muitas vezes a gente vê definição de oração aí, é petição. Não, oração é falar com Deus. É pedir também, mas é estar falando dos seus problemas, das suas lutas, das suas dificuldades, dos medos, porque muitas vezes o medo não vem de Deus, mas muitas vezes ele vem. A dúvida, acontecimentos que acontecem para nos tirar do sério, tudo isso a gente tem que estar conversando com Ele. É importante estar na igreja, importantíssimo, porque tem coisas que vai ser dada a nós só aqui, mas relacionamento com o Senhor não se restringe a 1h30, 2 horas, 1 hora de culto aqui nesse lugar. É uma prática contínua, é um relacionamento diário. Quem prioriza o relacionamento com o Senhor, ele quebra vínculo com o pecado. Vínculo é amarras, estar amarrado, estar vinculado, estar ligado, estar amarrado. Então, afasta das práticas pecaminosas. Quem prioriza, ele se esforça. E se ele está preso ali, não consegue, ele clama ao Senhor, porque Ele é o libertador. Ele clama ao Senhor, ele coloca diante do Senhor nas suas orações e o Senhor o liberta. Ele
quebra o vínculo com o pecado, ele se afasta do pecado, ele se desvia do mal. Como Jó, né? A Bíblia diz que ele era justo, o próprio Deus falou que ele era justo e se desviava do mal. Ele fugia de toda e qualquer situação que favorecia o pecado. Assim devemos ser nós, para aquele que prioriza, né, um relacionamento com Deus. Um relacionamento envolve intimidade. O casal não tem um momento de intimidade, assim também nós com o Senhor. Vai ter momentos que a gente vai ficar ali, quando você começar a priorizar esse relacionamento, vai ter momentos que você vai ser tomado ali, envolvido pela presença de Deus de tal maneira que você não vai querer parar de orar, vai querer que o dia continue, vai querer ficar mais tempo na presença dele ali. Você vai receber revelações, você vai, né, ter experiências que você nunca teve antes. Isso é intimidade com o Senhor. O batismo com o Espírito Santo, tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, se envolver com o Espírito Santo. Então vamos priorizar o nosso relacionamento com o Senhor. Aquele que se une a Cristo torna um só espírito com Ele. Somos um com Cristo. Vamos priorizar esse relacionamento com Cristo. Isso precisa melhorar a cada dia mais. Quanto mais você fica perto de uma pessoa, quanto mais você anda com uma pessoa, mais você vai conhecendo aquela pessoa, não é mesmo? E quando você conhece aquela pessoa, uma pessoa que ama, uma pessoa justa, você vai cada dia mais amando aquela pessoa e a cada dia mais querendo estar junto daquela pessoa. Marido que ama a esposa, ele quer estar sempre junto dela. E a esposa também. Assim devemos ser nós com Cristo, ter prazer de estar com o Senhor, tirar momentos para estar com Ele, falando com Ele, ouvindo a Ele, sentindo a presença dEle, sentindo o toque dEle. Ter momentos de intimidade com o Senhor, ter experiências novas com o Senhor. Amém? Então faça isso, priorize o relacionamento com o Senhor. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.